O esquema de rachadinha no gabinete de Carlos Bolsonaro pode, veja bem, pode levar à sua queda. Mas será que, se puxar esse fio, a gente não consegue chegar aos irmãos e talvez até o pai? Na verdade, ali transitavam funcionários, transitavam as mesmas pessoas, e do ponto de vista sistêmico, você olha, é tudo uma mesma coisa, que tinha, na verdade, lá em cima, quem? Jair Bolsonaro. A gente já viu em outro corte, se você está vendo aqui isso não ao vivo, você procura aí que já tem outro corte, na qual a gente explicou aí, e que eu vou repetir aqui rapidamente, que o Ministério Público identificou um caso que parece muito ser um caso de rachadinha no gabinete do Carlos Bolsonaro, filho 02 do Bolsonaro, onde foram movimentados aí pelo menos 2 milhões de reais. Isso pode vir a derrubar o Carlos, mas existem várias evidências que ligam o caso do Carlos ao caso do seu irmão Flávio. Um deles é um tal de Guilherme Hudson, que é o tio da segunda mulher do Bolsonaro, a Ana Cristina Valles, que, como não poderia deixar de ser, é um militar, né? Um coronel reformado. Vamos ver o que esse cara tem a ver com esse caso aí do Carlos. Hudson, há muito tempo conversando com gente que conhece esse caso, com pessoas testemunhas, enfim, eles comentam que ele era conhecido por aparecer como um funcionário da família Bolsonaro, mas formalmente, Fabíola, ele só foi funcionário do Flávio por 2 meses, mas todo mundo que conhecia ali os gabinetes comenta que ele dizia que ele era funcionário, tudo. E aí a quebra de sigilo dele mostra que ele fazia muitos saques de dinheiro, que lembra um pouco o papel do Fabrício Queiroz. E aí quem acompanhou aqui o nosso All News, e quem não acompanha a gente vai contar agora também, no nosso podcast A Vida Secreta de Jair, a gente mostrou a ex-cunhada do Bolsonaro, aquela fisiculturista, a Andréia, falando que ia com ele ao banco, que ele levava ela ao banco para fazer saques. Então, assim, com todo esse conjunto de dados, o Ministério Público acredita, né, vê elementos de que o Guilherme Hudson pode ser também um outro operador, além do Fabrício Queiroz, dentro desse esquema, que até é apurado em casos separados, né? Cada investigação é uma é a do Flávio, outra é a do Carlos, mas que é muito conectada, Fabíola. Na verdade, ali transitavam funcionários, transitavam as mesmas pessoas, e do ponto de vista sistêmico, você olha, é tudo uma mesma coisa, que tinha, na verdade, lá em cima, quem? Jair Bolsonaro. Então você vê aí, o cara só foi funcionário oficialmente do Flávio por 2 meses, mas todo mundo conhecia ele ali como funcionário tanto do gabinete do Carlos quanto do gabinete do Flávio, e é um cara que tinha um papel muito parecido com o papel lá do Queiroz nas rachadinhas. Então, é realmente um negócio em família aí, né? É muito... Assim, uma das coisas que tem ficado cada vez mais evidentes para mim é que tudo que a família Bolsonaro diz publicamente que eles não fazem, que eles vão combater ou que eles não têm ligação, vai lá, Polícia Federal, é lá que você tem que investigar. Porque esses dias o Flávio disse que só estão fazendo tudo isso para encontrar alguma ligação e inventar alguma ligação do Bolsonaro com a Marielle. E agora foi encontrado ligação da família com a milícia. Eles sempre disseram que iam combater a corrupção, e é isso que a gente tem encontrado. Agora, a única coisa que eles não mentiram é que eles iam fazer coisas a favor da família. E aí, o método é para todo mundo, é o método para todo mundo. Fez o curso lá, eu imagino, Bolsonaro falando assim, olha aqui, ó, presta atenção aqui, ó, tô ensinando aqui a fazer os crimes. Tem que fazer os crimes de rachadinha, tá certo? E aí a família aprendeu. Só espero que não dê tempo e a gente os prenda a tempo de não subir um Renan lá para o poder fazer estrago. Pois é, pois é. E então o Hudson aí era uma das ligações entre os dois gabinetes. Quer ver outra ligação que tinha entre dois gabinetes? O Kenji já falou aqui disso na live de hoje, dela na live aqui de hoje. A Ana Cristina Vale, segunda esposa do Bolsonaro.
muito importante também para o Jair Bolsonaro, o caso, a investigação do Carlos Bolsonaro, porque ela justamente envolve essa segunda mulher dele, né, a Ana Cristina, e ela teve o sigilo bancário quebrado. O Ministério Público está fazendo várias análises no laboratório de lavagem de dinheiro, para entender direitinho esse caminho do dinheiro, por onde andou, onde teve. Já tem elementos ali, até no próprio despacho, quando quebraram o sigilo, o juiz, na época, escreveu que via elementos de lavagem de dinheiro, e inclusive apontou o Carlos Bolsonaro como possível líder de uma organização criminosa que funcionava lá dentro do gabinete. A Ana Cristina Vale foi, como eu falei, né, a segunda esposa do Bolsonaro, mãe do Jair Renan, já faz tempo, já lá em 2021, já tinha aqui reportagens como essa, né? Ex-mulher do Bolsonaro ficava com 80% do meu salário, diz homem que trabalhou para a família. Isso na coluna do Guilherme Amado lá no Metrópolis em 2021. E, ao que tudo indica, ela meio que profissionalizou os esquemas que existiam lá, né? Então, não que não existisse nenhum esquema antes, mas ela que botou ordem nas coisas. E, ao que tudo indica, assim como o tal do Guilherme Hudson, ela estava envolvida tanto no caso da rachadinha do Flávio, quanto no caso da rachadinha do Carlos. Então, são aí dois fios, Kenji, que quando a gente vê, é possível perceber que você, pegando eles em um caso, você vai puxar o outro junto e, se bobear, puxa o pai. Imagina no dia da prisão em família, já que foi todo mundo fazer negócios de família. E aí, um camburão para Flávio, um camburão para Eduardo, para Jair, e um camburão só para levar o Carlos e a cabeça dele. Imagina que dia será. Mas assim, falando sério... E a gente vai poder parar, Kenji, de falar de rachadinha do Carlos, rachadinha do Flávio, e falar rachadona do Jair. Falta muito pouco, porque já é evidente, né? É o mesmo modus operandi que já tinha desconfianças públicas, todo mundo já falava desde antes da eleição, na época que ele era deputado, e aí você vê que repete-se o mesmo esquema, as mesmas desconfianças, as mesmas ligações, os mesmos jeitos da família se relacionar, sempre com um cupincha que paga as contas, que resolve as coisas, a mesma divisão da partilha para as ex-mulheres. É um roteiro que já está escrito. E agora a gente está assistindo, em retrospecto, finalmente, o Ministério Público e a Polícia Federal conseguirem agir mais efetivamente, né?